Se a paz do Senhor Jesus a todos presentes que faz parte dessa equipe. Quero deixar meu abraço aqui a algumas pessoas. Nosso nobre pastor Carlos Maia, com a sua esposa Andriele Maia, toda essa equipe aqui, né? Que dá esse suporte. Está muito bonito. Eu quero deixar meu abraço ao pastor Josué Gouveia, todo o Campo de Vila Nova. Meus sentimentos, né? Pelo recente fato. Eu quero aqui estar mencionando meu pastor, presidente do Ministério de Jardim América, pastor Juvenil Saturnino Fernandes, nosso vice-presidente, pastor Valteir, meu pastor, meu irmão Joel Santiago, toda a congregação do setor Cândido de Moraes, Ministério de Jardim América. Deus os abençoe por tudo. Todos os irmãos do grupo Aliançados, Pensar Faz Bem, abraço a todos. Todos os irmãos que intercedem por nós. Irmãos, estamos passando por dias não tão fáceis, pelo contexto que está acontecendo, muitas coisas montadas, mas é tudo muito novo para a gente. Muitos não estão sabendo lidar com essa causa, com essa pandemia. Estão perdendo noite de sono, estão ficando angustiados. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos uma palavra de esperança. E essa palavra que nós queremos trazer nessa noite. Eu não quero esquecer, eu quero deixar um versículo para trazer à memória a todos os meus amigos itinerantes. Não é dentro da palavra que eu quero trazer, mas é um versículo especificamente para esses meus amigos. Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Vocês, meus amigos, são árvores. A árvore dá fruto, a árvore dá sombra, a árvore dá alimento. E por esses momentos, por esses dias, a árvore foi cortada. Os galhos foram cortados. Não tem mais folhas, não tem mais caule, não tem mais tronco e nem mais fruto. Mas o Deus que nós cremos e servimos, através desta palavra, Ele diz: há esperança. Ainda há esperança. Vai voltar a florescer. Vai voltar a dar frutos. Vai voltar a dar alimento. Você vai levar o sustento para a sua casa. Porque, embora foi cortada os seus frutos, foi tirada as suas folhas, mas ainda tem raiz. E é no nascer das águas da raiz que ela vai voltar de novo a florescer e dar novos frutos. Aos meus amigos itinerantes, ainda há esperança. Você é árvore frondosa. Você tem muitos frutos para a obra do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra simples, que fala sempre comigo, que fala muito com a igreja do Senhor Jesus. Meu pastor Joel sempre gosta de falar que é a passagem de achados e perdidos. Lucas 15. Lucas 15 nós temos 3 histórias que todos nós conhecemos. Quem é praticante da leitura da Bíblia, às vezes tem muitos também que não é que conhecem a história porque é muito famosa. E Jesus, de uma forma didática, Jesus foi explicar essas parábolas para a multidão que rodeava ele. Falava que ele assentava com ímpios e comia com ímpios. Então, de uma forma humana, ele se esvaziou de si mesmo, para nós, como humanos, entender o que ele estava falando. E ele começou a citar essas parábolas. Lucas 15, doutor Lucas, capítulo 15. Se você tem Bíblia na sua casa, mas é um texto conhecido e fácil, todos nós sabemos. Eu quero pontuar algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração nesses dias que antecedeu eu estar aqui. É um privilégio muito grande estar nessa tribuna santa e abençoada. Primeiro, Jesus começa falando do pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha.
Depois Jesus vai falar da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu 1 dracma. Depois ele vai falar do pai que tinha 2 filhos e perdeu 1 filho. O que eu aprendo com essa história é que primeiro nós começamos perdendo lá fora, achando que estamos perdendo onde não nos faz falta, lá longe. Primeiro se perdeu 1%, tinha 100 ovelhas, perdeu 1%. Depois a mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, perdeu 1 moeda, 10%. As percas de fora já começaram a entrar para dentro da casa, já começou a aumentar o prejuízo. Mas depois vem o maior, a perca vem dentro da família. O homem tinha 2 filhos, perdeu 1 filho, 50%. Que eu quero trazer para nós nesse momento: não podemos acostumar com as percas que começam lá fora e depois entram nas nossas finanças e depois entra dentro de nossa família. Jesus Cristo nos deixou um aprendizado nessa passagem e nós vamos aplicar essa passagem para as nossas vidas nesses dias de hoje que estamos passando. Nesses dias de pandemia, nesses dias de insegurança, e nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai ser dos nossos comércios, o que vai ser da nossa vida, o que vai ser do futuro. Empresários já achando que vão fechar as suas portas, outros achando que já não vão mais conseguir abrir. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que não haverá perca na sua casa, nem de fora, nem nas finanças e nem na sua família, porque Jesus nos deixou esse ensinamento e estamos aqui na prática dessa palavra. Ponto 1: por que a ovelha se perdeu? A ovelha se perde pela inocência. A ovelha é inocente. A ovelha, ela é levada por qualquer pessoa. Ela é muito maleável. Primeiro, a ovelha se perde por inocência. Depois, a mulher perde a dracma onde? Dentro de casa. Como você perde algo dentro da sua casa? Displicência. Talvez até uma irresponsabilidade. E como o que me traz aqui, pastor Carlos Maia, a memória disso é como aquela mulher encontra aquela moeda. O que ela faz? Não é diferente do pastor que deixa as 99 e vai à procura de uma e se alega com seus amigos quando encontra aquela ovelha. Mas aquela mulher me faz algo que me traz na memória nos dias de hoje. Estamos perdendo coisas, algo preciosos dentro de nossa casa. E não sabemos mais como achar. Aquela mulher, através dessa parábola de Jesus, nos dá um exemplo. Ela pega a candeia, que é a palavra de Deus. Começa a pegar a palavra de Deus para começar a achar o que você tem perdido dentro da sua casa. Ela pega a candeia, mas pega também uma vassoura, para começar a tirar para fora, para começar a fazer uma limpeza, para começar a fazer uma faxina. Tem coisas que nós só vamos encontrar quando nós começarmos a tirar a sujeira de dentro de nossa casa. Porque estamos vivendo uns dias, uns tempos, que hoje nada faz mal, mas nada é pecado. Só que aquilo foi acumulando, e aquela mulher perdeu aquela dracma, era um denário, era o salário de um dia. Se existe uma coisa que é horrível, é você perder algo. Ainda mais você perder algo dentro da sua casa. Igreja do Senhor Jesus, não perca os seus valores dentro da sua casa. Nós estamos perdendo os nossos valores dentro de nossa casa. Quais e como? Mateus 6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e em secreto ele te responderá, te revelará. Está faltando o quê? Dentro de nós, o que estamos perdendo dentro de nossas casas? O culto doméstico. Não foi só uma vez, pastor Carlos Maia,
Que eu chegava em casa e meu pai, e eu batia na porta, a porta estava fechada. Era o momento dele com Deus. Pai, sabe por que você tem perdido o seu filho? O seu filho não vê você mais orar. Seu filho não sabe o que é jejum, seu filho não sabe o que é consagração. Aí cresceu dentro da igreja, nasceu dentro da igreja e desviou, mas nunca teve culto dentro de sua casa, nunca foi ministrado dentro de casa. Pior coisa que tem é perder e perder dentro de casa. Então essa mulher, através dessa parábola de Jesus nos ensina, ela pega a candeia, mas pega a vassoura e começa a limpar, fazer uma limpeza. É hora de nós começarmos a limpar coisas dentro de nossa casa, que tem feito nós perdermos os nossos valores espirituais, que tem feito nós perdermos os nossos dias de trabalho. Como eu disse, aquele denário era um dia de trabalho daquela mulher. Um dia inteiro de trabalho não se pode perder dentro da sua casa. Não podemos perder as coisas de valores dentro da nossa casa. Então ela pegou aquela vassoura, pegou aquela candeia e começou a limpar. E o que acontece quando nós procuramos? Nós achamos. Quando nós começamos a buscar ao Senhor Jesus, nós achamos Ele, nós encontramos Ele. Então aquela mulher chamou as suas amigas, chamou as suas vizinhas, que eu vejo com isso, aquela mulher tinha comunhão, aquela mulher tinha amizade. Nós, como somos representantes do reino do Senhor Jesus, mulheres, você tem que ter amizade com suas vizinhas, você tem que ter comunhão com seus vizinhos, para chamar eles para ir para a igreja, para evangelizar eles. E diz a história que aquela mulher se alegrou com aquela moeda, com aquele denário que ela tinha encontrado dentro da sua casa. É hora de começarmos a encontrarmos as coisas de valores dentro da nossa casa. Para Jesus explicar a parábola da ovelha perdida, o capítulo 15 de Lucas tem 32 versículos. Para Jesus contar a parábola, ele usou 3 versículos. Os 2 primeiros são a introdução. Ele usou 3 versículos para falar da ovelha perdida. 5 versículos para falar da mulher que perdeu a candeia. Mas teve que usar 22 para falar sobre o filho pródigo, para falar sobre o pai e o filho pródigo. Diz a história, como todos nós sabemos, essa história é maravilhosa, é filme, é história. É uma história, não é história, porque é verdadeira, é verídica. Através dessa parábola de Jesus. Diz a história que o mais moço, o mais novo, eu sou mais moço, eu sou mais novo lá de casa. Mas nós somos ensinados, eu fui ensinado a não perder as coisas de valor na minha casa. Disse que aquele jovem foi para uma terra bem longínqua, porque pediu ao seu pai todos os seus bens, todos os seus valores, tudo que era a parte dele. E o pai deu então para aquele jovem tudo que era a parte dele. E ele foi, como o pai também já sabia, perdeu tudo que tinha. E nós temos que encurtar a história. Eu acho curioso aqui, pastor Andriele, a senhora que estuda psicologia, que é psicóloga, eu observei essa história, porque eu vejo o pastor de ovelha indo procurar ovelha. Eu vejo a mulher que perdeu a dracma indo procurar a moeda, a dracma perdida. Mas eu não vejo o pai indo atrás do filho. O pai não vai atrás desse filho pródigo. O que tem mais valor? Uma ovelha para um pastor de ovelha? Um dia de trabalho que é um denário, uma dracma, uma moeda para a mulher que perdeu na sua casa? Ou um filho para uma família? Ou um filho para um pai? Aqui está no exemplo de um pai justo, porque o pai era bom,
E eu obtive uma resposta. Sabe como, irmã Adriele? A ovelha se perdeu por inocência, a dracma por displicência, mas o filho foi uma escolha. Ele escolheu sair da casa do pai. E sabe por que o pai não foi atrás dele? Porque o pai não vai atrás de quem dá as costas para ele. Só que essa história não vai terminar assim. Pegou tudo que era do direito dele, deu as costas para o pai. E o pai, com o coração sangrando, deixou ele ir. Porque o pai sabia que um dia ele vai voltar. Eu estou falando com filhos de pastores, eu estou falando com obreiros que hoje estão bebendo, estão se drogando, não estão mais na presença do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que o pai te espera, o pai ainda te aguarda, a casa ainda continua sendo sua. É tanto que Mateus 6,9 ele diz: Pai nosso, o Pai é nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O Pai ainda tem lugar na casa para você. Mas o que muda toda essa história aqui, eu quero dizer, o que vai mudar a sua história, não é os pecados. O que vai mudar a sua história não é por onde você anda. O que vai mudar a sua história é você tomar uma atitude como o filho pródigo tomou. No versículo 20 desse capítulo 15, toda essa história desse pai e desse filho, pastor Carlos Maia, é resolvida. Porque o filho toma uma atitude certa. No versículo 20 ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. O filho tomou duas atitudes para mudar a história dele. Porque muitas pessoas se levantam, mas não vão no rumo certo, na direção certa. Ele disse: eu vou me levantar, mas eu sei para onde eu vou. Desejou comer bolotas, comida de porco. Ele disse: na casa do meu pai, os diaristas, os jornaleiros, quem trabalha por uma jornada de trabalho, não tem falta de pão. E eu aqui padecendo, com fome, com vontade de comer comida de porcos. Essa é a relação que ele sabia que o pai dele era bom. O pai era bom até para os jornaleiros, até para os diaristas. Aí toma uma atitude que muda a vida dele, que começa a mudar essa história, que começa a virar o cativeiro dele. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele tomou duas atitudes, pastor Carlos Maia. Toda atitude que você toma no céu também tem atitudes. Toda atitude que você toma tem atitudes também no céu. O pai toma 5 atitudes nesse ato dele. Porque como um bom pai, o pai sempre aguardava o filho. Eu quero trazer aqui coisa da minha mente, do meu pensamento, que devia ser uma casa alta, e esse pai devia ver essa estrada de longe. Um dia o meu filho vai voltar. 2 atitudes do filho. O pai tomou 5. E eu quero falar para você hoje, está afastado da casa do pai. Ele está tomando essas atitudes para você aqui, nesse momento, nessa noite. Primeira atitude: de longe o pai viu o filho. O pai compadeceu do filho. O pai compadece de ti. O pai correu até o filho. O pai abraçou o filho. 4. Eu quero parar aqui um pouquinho. Estamos vivendo dias que não estamos podendo mais nos abraçar. E as pessoas estão tendo muitas dificuldades. Não é de abraçar os de fora, que talvez ele nem abraçava mais. As pessoas estão tendo dificuldades porque não abraçam. Não abraçavam e agora tem dificuldade de abraçar o de dentro da sua casa. Estamos perdendo filhos porque pai não abraça mais seus filhos.
Estamos perdendo um relacionamento porque esposo não abraça mais esposa, nem esposa abraça o esposo. Depois dessa pandemia, quando as coisas começaram a se normalizar lá na China, houve uma correria para o cartório, para o povo se divorciar, porque o povo não aguentava mais ficar dentro de casa, marido e mulher mais junto. Sabe o que é isso? Falta de abraço. E nessa noite o pai te recebe com um abraço. Quarto abraço, quinto, o pai correu e beijou ele. Porque o filho achou que tinha acabado com tudo que o pai tinha dado para ele. O filho chegou aí nesse abraço, nesse beijo. Quando o pai viu ele, abraçou ele, correu até ele. O filho disse ao pai: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai falou: para aí, rapaz. Que eu quero te dizer, você pode ter achado que perdeu tudo que um dia Deus te deu. Eu estou falando com quem tem ministério aqui agora. Você que um dia já ministrou, já cantou, já pregou. De vez em quando vê as coisas que Deus fez através de você e chora. Acha que não tem mais volta. Eu quero dizer, tem volta sim, porque o filho pródigo também achou que tinha acabado com tudo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, que nesse momento, nessa noite, o pai não deu tudo para ele. O pai não tinha dado tudo para ele. Naquele momento histórico de emoção entre abraços e beijo, o pai disse para um dos criados: pega anel e põe no dedo dele. Pega roupas novas e veste ele. Pega a sandália nova e põe nos pés dele. Mudou a situação dele, mudou o cativeiro dele, mudou a história. Eu quero te dizer, o pai ainda tem coisas na casa, coisas espirituais. Isso tudo aconteceu lá fora, mas quando ele foi adentrando para dentro da casa, tem mais. Quando nós voltamos para a casa do pai, acontecem coisas sobrenaturais. Quando voltamos para a casa do pai, tem festa, tem alegria. Quando eles entraram dentro da casa, falaram: agora vai matar um novilho, um cevado gordo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Eu quero dizer para você que está afastado do caminho do Senhor Jesus, você que teve todas as regalias, todos os bens, todos os motivos dentro da casa do Pai. Eu não quero saber a sua história, o Espírito Santo de Deus sabe as suas justificativas, os seus momentos que você teve com Ele. Mas eu quero te dizer, nesse momento de depressão, de tristeza, de angústia que estamos vivendo, estão dizendo os entendidos da psicanálise, da psicologia, que quando acabar essa pandemia, 30% das pessoas vão sair com doenças psicossomáticas, síndrome do pânico, alteração do humor. Eu quero te dizer, tem um santo remédio aqui na casa do Pai. O abraço ainda cura, o beijo do pai ainda cura. Volta para a casa do pai. O pai pode mudar a sua história, e na casa dele ainda há lugar. Porque embora nós erramos, porque dessas 3 histórias, quem mais errou, quem mais magoou, quem mais machucou, foi o filho. Mas a festa maior, o investimento maior que teve, foi na volta do filho. Há uma alegria tremenda nos céus, quando você decide voltar. Quando você decide voltar para a casa do Pai. Eu quero te dizer, nessa segunda-feira, dia 25 de maio,
O Espírito Santo de Deus trouxe aqui um anônimo. Talvez você nunca me viu, nunca ouviu falar o meu nome, mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer para você, mulher de Deus, jovem de Deus, é dia, é momento de começar a semana voltando para a casa do Pai. Versículo 20, mudou a história desse filho. Quando ele se levantou e foi ter com o pai dele. É muito duro quando falamos que o pai não vai atrás do filho. Mas agora que eu vejo um pai se jogando. Aqui eu vejo um pai correndo até o filho. Aqui eu vejo um pai vendo o filho. Aqui eu vejo um pai compadecendo do filho. Ah, mas você fala, mas meu pai nunca me compadeceu de mim, nunca me abraçou. Eu estou falando do teu pai espiritual, ele te recebe hoje, nessa noite. Eu quero convidar você, estou encerrando, para você, onde você estiver nesse momento, que você possa fechar os teus olhos. Se você puder colocar a mão no teu coração, para você hoje tomar uma decisão que vai mudar a sua história e voltar para a casa do Pai. E eu quero orar para encerrar esse período de palavra, como eu sempre oro. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Jesus, nessa noite, meu Deus, nós cultuamos ao Senhor nesse momento maravilhoso, na volta do filho para casa. Senhor, pela fé temos certeza que o ministério está sendo restaurado, casamentos estão sendo restaurados, curas interiores emocionais, doenças psicossomáticas que estava tentando tomar conta desse coração, dessa vida, desse lar, desse casamento, Pai. Pela Tua palavra, pela ministração da Tua palavra, Pai, nós jogamos por terra, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, dos meus amigos, pastor Carlos Maia, pela confiança, pela oportunidade, a todos da equipe Segunda de Primeira. Deus abençoe, muito obrigado. Glória a Deus.